Salve, salve nação! Vamos começar mais um dia de aula e hoje vamos falar sobre os sujeitos do contrato de trabalho, empregado e empregador. Você sabe o que significa empregado, quem são os empregados, o conceito de empregador, as características do empregador, o empregador por equiparação, grupo econômico, terceirização, sucessão trabalhista. Você sabe quais são os empregados especiais? Tudo isso a gente vai falar nessas aulas de agora em diante. Eu quero com vocês acompanhar pelo slide para vocês irem acompanhando ponto por ponto. Vamos lá. Sujeitos do contrato do trabalho, empregado e empregador. Venha comigo. A relação de emprego, e aí até vou pegar e desenhar com vocês, a gente já viu que relação de emprego é composta entre o empregado, certo? Empregado e o empregador, vou chamar de patrão, né? Essa relação jurídica é composta por dois sujeitos. E para conceituar relação de emprego, já vimos que o conceito é pautado pelo conceito de empregado e empregador. Agora vamos estudar o conceito de empregado. O que é empregado? É toda pessoa física que presta serviço com pessoalidade, onerosidade, não eventualidade e subordinação. É uma pessoa física que presta serviço com pessoalidade, ele não pode se fazer substituir, com o intuito de receber algo em troca pelo seu serviço, de forma habitual e subordinada, seguindo as ordens do seu empregador. Isso é o empregado. Então, no slide a gente pode perceber, considera-se empregado toda pessoa física que prestar de serviço de natureza não eventual, ou seja, não eventualidade, ao empregador sob sua dependência, ou seja, sob subordinação e mediante salário. Esse é o conceito que vai cair na sua prova de empregado, ok? Os empregados possuem essas características. Todavia, eu chamo de empregados especiais aqueles que possuem essas características, pessoalidade, onerosidade, não eventualidade e subordinação, mas têm características próprias. É o empregado especial. E vamos falar de alguns deles que caem muito nas suas provas. Qual é? Teletrabalhador. O teletrabalhador é um empregado especial. O empregado, o trabalhador rural, o empregado doméstico, o aprendiz e o empregado público. Esses são os empregados especiais que eu vou abordar com vocês. Vamos para o primeiro logo. Teletrabalhador. Toda vez que eu mencionar um artigo, você não pode deixar de ler esses artigos na CLT. Ou se eu mencionar uma súmula e OJ, você também não pode deixar de ler na sua CLT, pode pesquisar na internet, súmulas e OJs, o caderno de súmulas e OJs e ler especificamente as súmulas e OJs que eu estiver mencionando, certo? Então, compromisso meu e seu, toda vez que eu mencionar uma previsão legal ou uma previsão jurisprudencial, você não pode deixar de ler, porque normalmente cai na sua prova esse dispositivo literal, seja da lei, né, ou conceito, ou a forma da sua redação prevista na súmula e na sua OJ, tá bom? Então, não pode, para a prova objetiva, você não pode deixar de ler essas súmulas e OJs e artigos mencionados durante a aula, ok? Primeiro, onde está o previsão legal, professor de teletrabalhador? Artigo 6º, sempre existiu o artigo 6º, né? O artigo 6 da CLT é antigo, e o artigo 75A a 75E da CLT é a previsão, é o conjunto de normas que regulam o teletrabalhador, que é um empregado especial. Professor, o que seria um teletrabalhador? Ele é um empregado. Por ser empregado, ele trabalha com pessoalidade, onerosidade, não eventualidade e subordinação. No entanto, ele trabalha preponderantemente fora das dependências da empresa. Então, o teletrabalhador é o empregado que preponderantemente trabalha fora da dependência da empresa. Eu falo preponderantemente, não quer dizer que exclusivamente. Ele pode eventualmente ir na empresa
pegar o trabalho para levar para sua casa. O fato de ele ir eventualmente na empresa não retira a sua característica de teletrabalhador. Então, teletrabalhador é um empregado especial que preponderantemente trabalha fora das dependências da empresa, sob a direção desse empregador por meios telemáticos. Então, outro elemento que caracteriza o teletrabalhador é prestar o serviço por meios telemáticos, ou via e-mail, via celular, dentro da sua própria residência, por exemplo. Certo? Não se pode confundir teletrabalhador com trabalhador externo. Trabalhador externo é aquele empregado que trabalha na rua, né? Um motorista, um vendedor externo, ele é um vendedor, é um trabalhador externo. O teletrabalhador trabalha preponderantemente na sua própria empresa, preponderantemente fora da dependência da empresa, normalmente na sua casa. E a relação de emprego, a prestação de serviço se dá por meios telemáticos, ou seja, computador, internet ou outros meios que possam controlar a atividade desse empregado. Não se esqueça que ele é um empregado, por isso possui todos os elementos da relação de emprego e caracterizado especial porque preponderantemente ele trabalha na sua própria residência, fora das dependências da empresa e usando os meios telemáticos para prestar serviço. Ok? Lembrando que ele não se confunde com o trabalhador externo. Vamos lá? Então, o conceito de teletrabalhador é um empregado que presta serviço preponderantemente fora das dependências do empregador, utilizando tecnologias de informação e comunicação, que por sua natureza não se caracterizam com trabalhador externo. Então, o teletrabalhador não é um trabalhador externo. Ok? Quais são os requisitos, professor, para ser um teletrabalhador? Se preencher esses requisitos, configura o elemento. Se preencher esses requisitos, eu posso dizer que ele será um teletrabalhador. Todos os elementos da relação de emprego, pessoalidade, onerosidade, não eventualidade e subordinação, o uso de tecnologia de informação e comunicação, atividade desenvolvida preponderantemente fora das dependências que não constitua trabalho externo, certo? Então, atividade específica no estabelecimento, o fato de eventualmente ele prestar o serviço um dia na semana, ou uma vez na semana, uma vez no mês, e entregar o fruto do seu trabalho que você fez na sua casa, entregar na empresa, ou pegar alguns papéis para prestar serviço ou prestar conta na empresa, não descaracteriza a figura do teletrabalhador. O teletrabalhador, o contrato de um teletrabalhador é um contrato formal e escrito, certo? E neste contrato, onde você celebra com o empregador o contrato de relação de emprego, contrato de emprego de teletrabalho, você especifica as atividades que o empregado irá prestar na sua própria residência. Então, o contrato de um teletrabalhador é um contrato formal e escrito, com a especificação das atividades desenvolvidas pelo empregado na sua própria residência. Então, nesse contrato, ele vai ser formal, escrito e indicar quais são as atividades do empregado. Não é comum na justiça do trabalho, não é comum no direito do trabalho os contratos serem formais. Normalmente os contratos eles são verbais, né? Você só tem a anotação da carteira de trabalho. Em regra, não tem essa formalidade. Mas o teletrabalhador, o contrato, ele é formal. Em regra, o contrato não é escrito na relação dos empregados comuns. O empregado especial teletrabalhador, o contrato é escrito, é formal, é escrito e especifica as atividades que ele irá desenvolver na sua própria residência. Certo? Então, são 3 características do contrato de um teletrabalhador. Continuando. Isso também cobra muito. Professor, e se ele for um empregado que trabalha na dependência da empresa e a empresa quiser transformar ele em teletrabalhador, isso é possível? E depois, se ele for um teletrabalhador, eu posso retornar, transformar o contrato dele para ele retornar para dentro da empresa e prestar serviço dentro da empresa? É possível. Então, alteração do regime de trabalho. Eu posso transformar do presencial para o teletrabalho e do teletrabalho para o presencial. Mas vem aqui comigo, pensa um pouquinho. A maioria das pessoas querem trabalhar em casa, certo? Então, o que a legislação fez? A legislação estabeleceu como requisito da transformação do trabalhador interno para teletrabalhador o comum acordo, porque ele sabe que o empregado vai querer trabalhar em casa.
Então, um dos requisitos para transformar o contrato de trabalho, relação de emprego interna da empresa, do regime de trabalho interno para um teletrabalhador, é o mútuo acordo entre as partes. Porque você sabe que o empregado vai preferir trabalhar em casa. Então, o legislador já estabeleceu esse requisito. Então, para transformar do trabalhador presencial para o teletrabalhador, é necessário comum acordo, mútuo acordo. Empregado e empregador querem transformar o seu contrato do presencial para o teletrabalho, certo? E fazer um aditivo no contrato, porque o contrato é escrito, eu tenho que estabelecer que esse contrato vai ser mudado do presencial para o teletrabalho e especificar as atividades, mútuo acordo e aditivo no contrato, alteração formalizada dentro do contrato. Professor, se ele for um teletrabalhador, eu posso alterar o regime para ele virar presencial, um trabalhador presencial? Também é possível. Mas pare e pense, se você está na sua casa, você vai querer voltar a trabalhar dentro das dependências da empresa? Normalmente não. Então, o que é que o legislador fez? Ele não exigiu o mútuo acordo. Ele apenas deu um prazo, um interstício mínimo, para o empregado que já trabalhava na sua própria residência, né? Ele se adaptar a essa mudança. Então, é a determinação do empregador. O empregador, você vai voltar a trabalhar de forma presencial. Apenas te dou um prazo para você se adequar a essa mudança. Então, para eu mudar do teletrabalho para o presencial, basta uma determinação do empregador. Não é necessário um comum acordo, mas tem que dar um prazo, um aditivo, um prazo de transição de 15 dias. Ok? E, claro, fazer alteração no contrato, porque o contrato ele era telepresencial, ele vai virar um contrato de trabalhador presencial. Então, recapitulando, se você for presencial e for transformar o seu trabalho para teletrabalhador, basta mútuo acordo e aditivo no contrato. Se você for teletrabalhador e for transformar para o presencial, não é necessário mútuo acordo, o empregador pode impor, basta a determinação do empregador para você sair de ser teletrabalhador para virar trabalhador presencial, mas ele tem que te dar um prazo de 15 dias para você se adaptar à sua vida, porque você trabalhava em casa, agora tem toda uma especificidade, você tem que se locomover, tem que ver como é que vai deixar seu filho, então te dou um prazo de 15 dias para você se adaptar e vou fazer aditivo no contrato. Ok? Tudo bem, meus queridos? Vamos lá. Outra pergunta muito comum. Os equipamentos necessários para o teletrabalho. De quem é a responsabilidade para adquirir? Né? E cabe reembolso caso o empregado compre esses equipamentos? De quem é a responsabilidade para comprar o móvel, o computador, montar a estrutura do home office? De quem é? Depende. Depende de como estiver escrito no contrato. Então, de quem é a responsabilidade do empregado ou empregador? Depende. Se o contrato disser que é do empregador, a responsabilidade é do empregador. Se o contrato disser que é do empregado, vai ser do empregado. Então, vai depender do que está disposto no contrato. Tá bom? Claro, se o contrato estiver disposto, tiver previsão que a montagem do home office é de responsabilidade do empregador, se tiver previsto esse contrato, e o empregado montar a estrutura, aí cabe a reembolso. Mas a ideia é procurar no contrato, ver de quem é a responsabilidade prevista no contrato. Tá bom? Não é do empregado ou empregador, vai ser de quem o contrato estabelecer. Ok? E qual a natureza? Vamos imaginar que o empregador foi lá e montou a estrutura de home office para o empregado. E depois esse empregado quer que esse computador, essa estrutura montada, incorpore ao salário. A pergunta é, esses equipamentos possuem natureza salarial? Não possuem natureza salarial. Em resumo e revisando, de quem é a responsabilidade para a montagem do home office? E o reembolso? Depende do que tiver no contrato. Se falar que é a responsabilidade do empregado, no contrato, a responsabilidade do empregado. Se tiver previsão que é do empregador, vai ser do empregador. Então, a responsabilidade da montagem, um custo, será previsto no contrato. Todavia, essa montagem dessa estrutura do home office não possui natureza salarial, não incorpora no salário e não reflete nas demais parcelas.
Então, não é possível o empregado pedir que incorpore ao salário, certo? Esses equipamentos e reflita nas demais parcelas, porque não possui natureza salarial. Ok? Continuando. Tudo isso previsto no artigo 75D da CLT. Tá bom? Continuando. Teletrabalhador. Quais são os deveres do empregador, né, para o teletrabalhador? Qual o dever do patrão? Ele tem dever de instrução. Ele tem que, venha comigo o material aqui, ó, tem que instruir os empregados quanto às precauções ao tomar o fim de doenças e acidente de trabalho. Então, ele tem que falar, olha, você tem que a cada 30 dias, a cada 30 minutos fazer fazer ginástica laboral, né? É obrigação do empregador realçar, instruir os empregados para que evite que o empregado, o teletrabalhador, adquira uma doença profissional ou um acidente de trabalho. Professor, se ele cair na sua própria residência, um teletrabalhador acidente de trabalho, desde que ele esteja trabalhando na hora. Tá certo? Ok? Vamos lá. Ele pode adquirir doença laboral? Pode. Um digitador pode adquirir. Está trabalhando em casa, pode adquirir um ALER, por exemplo. Mas é obrigação do empregador orientar e instruir os empregados para prevenir e evitar acidentes de trabalho e doenças laborais. Nesse momento que ele instrui, ele vai pedir que o empregado assine um termo de responsabilidade para seguir essas ordens, essas orientações. Faça ginástica laboral em tantos minutos, não faça isso, não faça aquilo. Tudo isso está em um termo. O empregado vai assinar o termo de responsabilidade. O simples fato do empregado assinar um termo de responsabilidade não retira do empregador a responsabilidade caso o empregado adquira uma doença do trabalho ou se acidente. Tá bom? Então, o empregador tem que instruir, o empregado vai assinar um termo de responsabilidade e o fato de ele assinar um termo de responsabilidade não exclui a responsabilidade do empregador em caso de acidente de trabalho e doença ocupacional. Quais são os direitos do teletrabalhador? Porque eu falei quais são os deveres do empregador. Quais são os direitos do teletrabalhador? O teletrabalhador é um empregado, pô. Se ele é um empregado, tem os mesmos direitos de qualquer empregado. Todavia, tem uma particularidade. Ele tem os mesmos direitos dos empregados comuns. No entanto, no artigo 62 da CLT, se eu não me engano, inciso 3º mesmo, ele fala assim, o artigo 62 elenca 3 espécies de empregado que não aplica o capítulo de duração e repouso, ou seja, não tem hora extra, não tem intervalo entre a jornada, não tem adicional noturno. Ele diz assim, o artigo 62, não se aplica o capítulo de duração e repouso. Ao não aplicar o capítulo de duração e repouso, ele não vai ter direito nem hora extra, nem intervalo, intrajornada, interjornada, adicional noturno. Não quer dizer que ele não tenha período para ele parar para almoçar, que de um dia para o outro ele não pare e descanse, não quer dizer isso. Não quer dizer apenas que, caso eu não conceda o intervalo intrajornada, interjornada, ou que você passe de 8 horas, ou qualquer uma dessas situações, ele não vai ter direito à percepção de hora extra, intervalo intrajornada, interjornada e adicional noturno. Ok? Então, ele é um empregado especial, ele tem todo o direito dos empregados, todavia, não vai aplicar o capítulo de duração e repouso, por isso o teletrabalhador não tem direito a hora extra, não tem direito a intervalo, intrajornada, interjornada e adicional noturno, meus queridos. Próximo, teletrabalhador. Teletrabalhador não, já foi dito teletrabalhador, agora eu vou falar trabalhador rural e vou beber uma aguinha para relaxar um pouquinho e começar a falar de trabalhador rural. Professor, que copo grande. É que eu bebo muita água, né, meus amigos? Bebo muita água. Vamos lá. Trabalhador rural. Trabalhador rural é um empregado que trabalha no campo. Essa é a lógica, de forma simples. Mais uma vez, vou citar a lei do trabalhador rural. Vocês devem ler a lei do trabalhador rural. Qual a lei do trabalhador rural? 5589/73 e o decreto 73.610
26 de 74. E qual o conceito, professor? O conceito de trabalhador rural, de empregado rural é qual? Empregado rural é toda pessoa física. Se ele é empregado, trabalha com pessoalidade, onerosidade, não eventualidade e subordinação. Esses são elementos caracterizadores de qualquer empregado. Então, se ele é empregado, é um empregado especial, trabalhador rural é um empregado especial, e tem esses elementos. Só que tem outros elementos que caracterizam e tornam eles especiais. Quais são os elementos que tornam o trabalhador especial, o trabalhador rural, um empregado especial? Ele trabalha para o empregador rural. Então, todo empregado, preste atenção, todo empregado que trabalhar para o empregador rural é empregado rural. Mas, professor, o que é empregador rural? Empregador rural é toda pessoa física ou jurídica, seja proprietária ou não do imóvel, e desenvolve uma atividade agroeconômica, ou seja, agrícola ou pecuária, certo? Preste atenção. Ele vai trabalhar para o empregador rural num prédio rústico ou no imóvel rural. Então, professor, de forma simples, o que é empregado rural, trabalhador rural? É um empregado que trabalha para um trabalhador rural num prédio rústico e num imóvel rural. Entendi. Agora basta você compreender o conceito de empregador rural, o que é um prédio rústico e o que é imóvel rural. Se souber essas três características, esses três elementos, você sabe que aquele empregado que trabalhar para aquele trabalhador rural, para aquele empregador rural, no prédio rústico, no imóvel rural, vai ser empregado rural e vai ter os direitos do empregado rural. Tudo bem? Vamos lá. Vamos para o primeiro. Professor, empregado rural é aquele que trabalha para o empregador rural. Empregado rural é toda pessoa física ou jurídica, proprietário ou não do imóvel, desenvolve atividade agroeconômica, agrícola ou pecuária. Ok. E agora, professor? Quando você fala que ele é um empregador rural, né, que desenvolve uma atividade agroeconômica, tem que lembrar que a exploração industrial em estabelecimento agrário, tratamento de produto agrícola sem transformação da sua natureza, seja o reflorestamento ou exploração rural acessória e exploração agroeconômica, também caracterizam a atividade agroeconômica, certo? De caráter permanente ou temporário, diretamente ou através de prepostos, por meio de prédio rústico ou imóvel rural. Esses são os elementos para configurar a relação de emprego rural. Então, empregado que trabalha para o empregador rural, que é pessoa física ou jurídica, proprietário ou não, que usa preposto ou não usa preposto, tem empregado ou não tem empregado, mas desenvolve atividade agroeconômica. Seja ela até de exploração, de reflorestamento, atividade turística de exploração agroeconômica, a atividade pecuária, da agricultura, tudo isso encaixa no conceito de empregador rural. Então, todo empregado que trabalhar para o empregador rural, no prédio rústico ou no imóvel rural, será empregado rural. E o que é imóvel rural, professor? Imóvel rural é aquele situado na zona rural. O que é zona rural, professor? É toda aquela zona que não foi zona urbana. E onde está esse conceito, professor? No direito tributário. Então, aquela zona chamada de rural é aquela que não tem a infraestrutura de uma cidade. Então, se o imóvel está situado na zona que não tem infraestrutura de uma cidade e ele trabalhar para o empregador rural, aquele empregado será empregado rural. No entanto, e é possível que caia na sua prova, falar assim, um empregado trabalhava numa granja dentro da cidade. Ele é empregado rural? Ele é empregado, trabalha para um empregador rural, só que ele trabalha num imóvel dentro da cidade. Esse imóvel dentro da cidade, que é uma granja, ele é considerado um prédio rústico. O que é prédio rústico? É aquele situado na zona urbana, que todavia, apesar de ser situado na zona urbana,
desenvolve uma atividade agropastoril, normalmente sítios no centro da cidade ou na zona urbana. Então, aquele empregado que trabalhar para um empregador rural, numa zona rural ou num prédio dentro da cidade que desenvolve atividade agroeconômica, seja de reflorestamento, atividade de exploração turística rural, tudo isso é configurado, esse empregado é configurado como empregado rural. Professor, e se esse empregado for empregado rural, o que que ele tem como característica, o que que ele tem como particularidade? E aí eu vou colocar para vocês o slide um pouco maior para vocês acompanharem comigo. Empregado rural. Ele é equiparado, já que ele é empregado, ele é equiparado a todos os direitos do empregado urbano. Então, empregado rural e empregado urbano têm os mesmos direitos, ok? Quem é esse empregado rural? Eu já falei para vocês, aquele que trabalha para o empregador rural no prédio rústico ou no imóvel rural. Se eles têm os mesmos direitos dos empregados urbanos, o prazo da prescrição, que é um direito aplicado aos empregados urbanos, é aplicado também ao rural. Então, qual o prazo da prescrição para os empregados rurais? 2 anos, aqui eu tenho uma relação de emprego, eu tenho 2 anos para entrar com a ação, e eu posso cobrar 5 anos para trás. Então, a prescrição é bienal e quinquenal. Bienal, contado de 2 anos da extinção do contrato, eu tenho 2 anos para entrar com a ação, e posso cobrar 5 anos para trás do ajuizamento da ação. Certo? Então, meus queridos, o empregado rural tem os mesmos direitos do empregado urbano, todavia, inclusive a prescrição. Tá bom? Aviso prévio. Professor, o aviso prévio do empregado urbano é o mesmo do empregado rural? O empregado urbano, no aviso prévio, tem uma redução da jornada. Toda vez que você está durante o aviso prévio, eu posso reduzir 2 horas por dia para você procurar um novo emprego ou 1 semana ao final do mês. Então, você tem, em regra, um aviso prévio de 30 dias, pode ser proporcional ao tempo de serviço, mas no empregado urbano eu reduzo 2 horas por dia ou 7 dias ao final. O empregado rural, a redução para você procurar um novo emprego não é 7 dias ao final. Eu não reduzo de 30 dias, reduzo 7 dias. Eu reduzo 1 dia por semana para você procurar um novo emprego. Então, empregado rural deixa de trabalhar 1 dia da semana durante o aviso prévio. Por cada semana ele deixa de trabalhar 1 dia para procurar um novo emprego. É a redução durante o período do aviso prévio para o rural. Outra particularidade para o rural. Eu até brinco aqui com o professor Fernando, né? Professor de direito penal. Qual a duração noturna para o empregado rural? Primeiro, vamos lá. Qual a duração noturna para o empregado rural? Depende se for pecuária ou agricultura. Se for um empregado que trabalha na pecuária, eu brinco assim, ó, bicho, Fernando. Fernando é um delegado, crime, contravenção. Então, toda vez que eu lembro do Fernando, eu lembro de uma contravenção. Que contravenção? O jogo do bicho. O jogo do bicho é uma contravenção. E no jogo do bicho, pecuária, bicho, eu lembro de Fernando do veado. O veado no jogo do bicho é 24. Então, é de 20 às 4. Então, qual a duração noturna para o âmbito na pecuária? Pecuária, Fernando, crime, contravenção, bicho, jogo do bicho, Fernando, veado, de 20 às 4, 24. Então, a hora noturna no âmbito rural, na pecuária é de 20 às 4. E na agricultura, professor, de 21 às 5. Professor, e qual a duração da hora noturna no âmbito rural? No âmbito rural, a duração é de 60 minutos, tanto para a pecuária quanto para a agricultura. E qual o percentual que eu ganho de adicional noturno, professor? No âmbito rural, 25%, tanto para a pecuária quanto para a agricultura. Por que eu estou fazendo isso, professor? Porque isso aqui é no âmbito rural. No âmbito urbano, qual a duração da hora noturna?
de 22 às 5. E qual a duração da hora noturna no âmbito urbano? 52 minutos e 30 segundos. E qual o percentual do adicional noturno? 20%. Então, meus queridos, adicional noturno no âmbito urbano é diferente do âmbito rural. E no âmbito rural vai ter suas particularidades tanto na pecuária como na agricultura. Na pecuária, o que é noite é de 20 às 4 e na agricultura de 21 às 5. Tanto na pecuária como na agricultura, a duração da hora noturna é de 60 minutos, com 25% de adicional noturno. No âmbito urbano, a duração da hora noturna é de 52 minutos e 30 segundos. A duração da hora do conceito de noite é de 22 às 5, com adicional de 20%. Outra diferença, professor. No âmbito rural, eu posso descontar a título de alimentação e habitação, valores diferentes. 20% para habitação e 25% para alimentação no âmbito rural. No âmbito urbano, é justamente o oposto. 25% para habitação e 20% para alimentação. Então, aqui é âmbito rural e no âmbito urbano é justamente o oposto. 25% para habitação e 20% é o máximo que eu posso descontar a título de alimentação. Tá certo? Então, perceba que é o oposto. Além disso, tem um contrato específico, contrato por prazo determinado, de pequena duração no âmbito rural, é particularidade no artigo 14. Eu peço que vocês leiam esse artigo 14A da Lei do Rural, que eu já citei. Nesse contrato, eu posso celebrar um contrato de pequena duração no âmbito rural com o empregador rural, mas sendo esse empregador rural tem que ser pessoa física. E a duração máxima é de 2 meses dentro do período de um ano. Então, eu posso dar pequenos intervalos, pequenos contratos por prazo determinado, com o empregador pessoa física no âmbito rural, que somando eles, todos esses contratos pequenininhos do contrato por prazo determinado no âmbito rural, de pequena duração, não ultrapasse 2 meses dentro do período de um ano. E esse contrato é formalizado por meio da GFIP, anotação na CTPS ou livro de empregados ou contrato escrito, né? E neste caso, esse empregador rural, pessoa física, deve recolher as contribuições previdenciárias e FGTS e fornecer ao empregado o recibo desse recolhimento, certo? Lembrando, esse empregado rural que tem esse contrato de pequeno prazo, né? Ele tem os mesmos direitos dos empregados permanentes da empresa por prazo indeterminado. Então, em resumo, é possível celebrar um contrato por prazo determinado, por pequeno período, com o empregador rural, pessoa física, tendo que esses contratos pequenos não ultrapassem, somando eles todos, não passe 2 meses dentro de um ano, e é formalizado pela GFIP, ou anotação na CTPS, ou no livro de empregado, ou contrato escrito. Lembrando também que o empregador pessoa física vai recolher FGTS e contribuição previdenciária e vai fornecer a esse empregado rural os recibos desse recolhimento, tendo os mesmos direitos esses empregados que os empregados permanentes, que não estão celebrando um contrato por pequeno período com esse empregador, tá bom? E aí, meus amigos, tem algumas observações que eu quero fazer com vocês. A primeira delas é que o empregado, né, que trabalha na sede da fazenda, e aí você vai saber, aquele que trabalha na sede da fazenda é empregado doméstico ou empregado rural? Você tem que ver. Esse empregado, que se ele trabalha para a sede da família, não gera lucro para o empregador, ele é doméstico. Então, o empregado que prestar serviço ao empregador rural em âmbito residencial, por exemplo, na sede da fazenda, é empregado doméstico, pois não está inserido na atividade lucrativa. Então, se é um empregado que trabalha fazendo a comida, cuidando, limpando a sede da fazenda, né, não gerando lucro para o empregador, esse empregado será um empregado doméstico e não um empregado rural. Outra coisa, a OJ3, o cancelamento da OJ 315 da SDI 1TST, né? O motorista que trabalha no âmbito da empresa
cuja atividade é preponderantemente rural, considerando de todo modo, em modo geral, não enfrenta trânsito nas cidades, não é considerado empregado rural, mas sim motorista. Então, se tiver um motorista na sua questão ou na sua prova dizendo esse motorista é empregado de um empregador rural, ele não enfrenta trânsito, esse motorista, ele não é empregado rural. Ele é motorista, uma categoria profissional diferenciada, certo? Vamos lá. Considera-se currículo um empregado que, a despeito de atividade exercida, prestar serviços a um empregador agroindustrial, visto que, neste caso, a atividade é preponderantemente que determina o enquadramento. Então, se sua prova apresentar um caso que o empregador presta várias atividades, desenvolve várias atividades, mas a principal atividade do seu empregador é uma atividade agroindustrial, vinculada com a agroindústria, o empregado será o empregado rural, porque é a atividade preponderante que importa para saber se aquele empregado é rural ou não é empregado rural. Se a atividade do seu empregador preponderantemente é agroindustrial, esse empregador é empregador rural, logo seu empregado é um empregado rural. Intervalo. Na lei que regula o empregado rural, ele diz que os intervalos, no mínimo, é de 1 hora, para aquele que trabalha mais do que 6 horas, no mínimo 1, e no máximo de acordo com usos e costumes. É muito comum no campo o empregado do gado leiteiro, ele ir de manhã cedo levar o gado e dar um intervalo muito maior do que 2 horas, depois voltar e trabalhar as outras 4 horas. Então, o intervalo intrajornada pode ser acima de 2 horas, mediante a costumes ou acordo da região. Então, no mínimo 1 e no máximo de acordo com o uso e costumes da região. Ok? Continuando. O recolhimento atrasado da contribuição sindical não aplica a multa do artigo 600, outra observação prevista na súmula 432 do TST. Observação número 6. Turmeiros e gatos sem vínculos empregatícios, vínculo com tomador de serviço, são aliciadores de empregados rurais, os intermediários de mão de obra. Não há formação de vínculo de emprego com os gatos. Então, se sua prova perguntar, lembra aquelas pessoas que pegam os empregados num lugar e levam para outro, para um período de contrato de safra? Essas pessoas são os turmeiros, são os gatos. Não há formação de vínculo com os gatos, nem com os turmeiros, ok? Mas sim com os tomadores de serviço, que são reais empregadores rurais. Terceirização e trabalho temporário no âmbito rural. Antigamente não era possível, mas com a alteração da Lei 6.019, é possível a terceirização e trabalho temporário, em atividade meio e fim rural. Então, é possível terceirização e trabalho temporário no âmbito rural? Sim. Na atividade fim e na atividade meio? Sim. Depois da alteração da Lei 6.019 de 74, é possível a terceirização no âmbito rural, na atividade fim e na atividade meio. Ok? Então, meus amigos, agora vamos encerrar esse bloco e vamos... Beleza pura, tranquilaço, aqui é o professor Fernando Bezerra e eu quero saber se vocês gostaram desta aula. Eu tenho certeza que sim, porque foi um super conteúdo, uma super aula para você que está se preparando para concurso público. Então, se você gostou, e eu tenho certeza que sim, deixa o seu like e aproveita para se inscrever no nosso canal, porque aqui nós temos muitas aulas disponíveis e você pode ter certeza que serão geradas outras aulas também, aí nessa mesma pegada de preparação para concurso público, do mesmo jeito que foi essa aula. Então eu convido você aqui para conhecer o nosso canal e se inscrever, deixando, inclusive o seu like. Tá bom? Olha, se você está se preparando para concurso público, eu quero te indicar o nosso site do Ser Aprovado, onde você encontra diversos produtos, cursos, mentorias, tudo focado aí na sua preparação para concurso público. Então, se você está se preparando para o concurso dos seus sonhos, o caminho certo é o Ser Aprovado. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, porque você tem a oportunidade de encontrar
o curso que você precisa. Beleza pura? Aquele abraço!